O aconselhamento e a psicologia e o aconselhamento, está sobre mim esse grande fardo. Gênesis 2, versículo 7 diz assim a palavra do nosso Deus: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente ou uma alma vivificada. Você que pode, curve sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Ó Senhor Deus, eu recorro à oração do salmista. As tuas mãos nos fizeram e nos formaram. Portanto, dá-nos entendimento, Deus, para aprendermos a sua palavra. De novo, recorro ao salmista. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Senhor, os nossos olhos naturais, míopes, não podem ver, enxergar, sequer tatear as maravilhas da tua lei. Mas pela tua misericórdia e graça, continue a falar conosco, Deus, nesse dia tão especial que estamos reunidos em teu nome, para estudarmos aconselhamento bíblico à luz das Escrituras. É em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Bom, eu já fui abençoado estudando e eu já fui abençoado nas palestras anteriores, então eu posso ir embora agora, ok? Mas eu preciso delinear, de alguma forma, como o cristão lida objetivamente com psicologia, ou qual é o papel da psicologia e o papel do aconselhamento, como essas coisas se relacionam. Isso aí se esbarra, se bate, como que funciona esse negócio? E eu sei que nós temos alguns membros, fora os visitantes, que são da área da saúde, que são da área da saúde mental, estudaram psicologia, psiquiatria, neurociência, e eu fui obrigado a perder muitos dias estudando isso e noite de sono, ok? Eu vou tentar trazer somente o que eu considero que eu consegui entender. A minha área é teologia. Nós estamos tentando olhar para as ciências naturais a partir de um olhar bíblico. Ou seja, sola escritura. Dessa doutrina vem outra doutrina. Norma normans. O que é isso? A Bíblia manda em todas as outras verdades. Ou seja, a Bíblia é o chão onde as verdades sobem em cima. E agora eu preciso ser honesto para vocês com os dados que eu li, que eu precisei ver doutor, galera fazendo pós-doutorado, um monte de mestre em psicologia, psicanálise, logoterapia e esse tipo de coisa. Irmãos, é um emaranhado de gato. Os dados são complexos, não é uma coisa simples. E fazem 3 anos que eu vejo uma discussão tola na internet. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Existe hoje um grupo que descarta completamente qualquer auxílio da psicologia, neurociência, porque dizem que é pseudociência. Existe um outro grupo que está no meio que diz: a psicologia é necessariamente ateísta e materialista. Ela não serve para o cristão. O primeiro grupo chutou balde, não quero contato com isso aí não.
O segundo grupo está dizendo, isso aí é ateísmo, isso aí é materialismo puro. E há um terceiro grupo, que está olhando para a sociedade, olhando para a doutrina, por exemplo, da graça comum, da imagem de Deus no homem e falando, o engenheiro pode construir prédio, fazer cálculo abstrato, esse tipo de coisa, e está tudo certo. Essa ciência vale. O mecânico sabe, a espessura do pneu, dado a altura e peso do carro para poder frear o carro, a gente acredita. Quando alguém vem falar da mente humana, não serve. Então, esse grupo está falando assim, calma, nós precisamos estudar isso à luz da Bíblia. Irmãos, Lincoln, deixa eu ver se o controle está aqui. Rapaz, é esse aqui o novo? Vamos lá. Irmãos, não dá para passar tudo que tem de literatura disso. Você vai levar a vida inteira para poder estudar esse tudo de literatura que tem. É muita coisa. Eu trouxe, sei lá, 10, 15 livros aí para vocês poderem olhar e falar, ok, o Mateus não ficou maluco de vez, ok? Ele leu o material acadêmico, ele dialogou com os principais mestres, ele fez o trabalho de casa, ok? Está sendo usado esse tipo de conteúdo aí, abertamente, para poder falar que psicologia é baboseira. Mas eu quero explicar uma coisa para os irmãos. Quando a psicologia nasce, como psicanálise, primeiro, eu estou agora falando de psicanálise. É o primeiro ponto, eu estou falando de psicanálise. Quando isso aí nasce, é de fato uma ideia materialista. Não tem como ler Freud e aplicar Freud à vida do cristão. Não dá, é verdade. A galera não está mentindo quando, por exemplo, você vê pastores falando, cuidado com esse negócio. É verdadeiro, eu pude contestar. É muito difícil, para me ser mais honesto, é impossível um cristão conseguir aplicar psicanálise na própria vida. Primeiro, porque desconsidera o homem espiritual, ok? Uma alma que governa um corpo é um absurdo para o Freud. Segundo, o principal ponto, psicanálise, até dentro do meio da psicologia, não tem dados empíricos suficientes para comprovar coisa. Eu li os trecos, eu estudei o negócio, não tem, ok? Não dá para poder tentar defender. Se você for lá para umas outras áreas, a gente vai conseguir discutir isso. Mas o primeiro ponto eu não vou considerar psicanálise. Essa palestra, já tô de cara. Eu lembro que quando eu comecei a ler um erudito de grego, ele dizia assim, um verdadeiro erudito diz o pressuposto antes de começar. Não engana ninguém. Eu não estou considerando psicanálise, ok? Já tô sepultando minha reputação que eu não tenho já de uma vez logo, ok? Não estou considerando psicanálise, beleza? Nós vamos ver outras metodologias, mas eu preciso ir devagar com vocês. Esse tipo de coisa aqui está dialogando com psicologia de 80 anos atrás, gente. Coisa que ninguém diz mais. Coisa que a galera não está afirmando. Eles são, para ser... Irmãos, eu estou mitigando o problema. Essa galera não tem responsabilidade nenhuma com saúde mental. Ok? Esse é o meu primeiro ponto. Essa galera, que eu vou passar agora, não tem responsabilidade com doenças psicossomáticas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Richard Gans, passa o próximo para mim, por favor. E se o pastor, irmãos, a gente precisa ser honesto. Eu sei que a gente tem aqui muitos irmãos que vieram para ser abençoados, mas eu tenho a responsabilidade com a minha igreja. Estou falando em primeira mão para a minha igreja. Para os meus irmãos que congregam comigo. Pastor que pega isso aí para meter pau em psicologia, não está trabalhando com dados sérios, ok? Não está lendo material primário. Não está falseando documentos. Falsear documento é quando tu pega assim, Mateus, vamos supor que eu fale assim, agora eu acredito que o mato é rosa. Vou escrever, a grama é rosa e eu vou escrever um artigo. Como que funciona? Eu escrevo o artigo,
apaga-se o nome, todos os dados, envia para a academia, pessoas distintas leem o artigo e falam: o documento é verdadeiro, os dados são verdadeiros. Essa galera aí não trabalha com dados, não estão levando a sério saúde mental. Esse é meu primeiro ponto. Próximo. Oi. Ô, varão, que tecnologia é essa? Aí, vamos lá. Reich, o triunfo da terapia. Essa galera, agora o negócio vai ficar sério, que eu vou começar a tocar em nome grande aí e você vai começar a se contorcer na cadeira. Calma, calma. Essa galera que publicou depois da Segunda Guerra Mundial, essa galera estava atacando Freud. Essa galera estava se importando com psicanálise, que não tinha dados científicos e não tem até hoje, por isso que não é levado a sério na academia. Quando os pastores leem esse cara aí e outros e vêm falar para a igreja: olha, se tu toma antidepressivo, tem que parar. Se tu passa por depressão porque tu é crente fraco, porque Paulo disse lá, né, em Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Gente, esse pessoal não está tendo responsabilidade nenhuma. Esse livro não foi escrito para o dia de hoje. Esse livro foi escrito para a psicologia da metade do século passado. Irmãos, até aqui vocês entenderam? Esse primeiro material não está dialogando com o que está acontecendo hoje, mas está dialogando com Freud. Todo mundo entendeu isso até aqui? Pois bem, o Jay Adams, que é muito famoso, né, um conselheiro competente, vai seguir o mesmo ritmo e vai bater em psicanálise. Por exemplo, isso, presta atenção, isso está circulando nas igrejas reformadas, que o terapeuta é o sacerdote do ateísmo. Irmãos, eu não creio nisso. Eu não vou entregar... Vocês vão ver ao longo da minha fala que eu não vou entregá-los de mão aberta à psiquiatria. Mas eu digo para vocês, tem coisa boa, mas os dados não mostram consistência hermenêutica. Ok? Eu não creio que um psicólogo, por ser psicólogo, ele já é um sacerdote do ateísmo. Isso é um absurdo, é falacioso. Ok? Outro livro muito importante que todo mundo conhece, Introdução ao Aconselhamento Bíblico, do John MacArthur. Irmãos, até agora, todos esses livros têm mais de 30 anos. Vamos lá. 30 anos que um livro foi publicado. Vamos usar o raciocínio aqui, o escrutínio. Em 30 anos, o seu celular evoluiu ou regrediu? Seu celular faz mais coisas ou menos coisas do que há 30 anos atrás? Eu lembro quando minha mãe comprou o primeiro celular de abrir e fechar. Mas foi uma loucura. Passou lá no carnê, né, de 20 e tantas vezes. Era uma loucura. Gente, hoje ninguém liga mais para aquilo. A tecnologia está muito avançada. Quando nós olhamos, irmãos, para a psicologia através de um material que tem mais de 30 anos, os irmãos consideram isso honestidade intelectual? Não pode ser, irmãos. Mateus, tu está dizendo que nada de um livro como esse presta? Pô, quem sou eu do lado do grande John MacArthur? Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o John MacArthur estava preocupado com Freud, estava preocupado com o que estava acontecendo estritamente na Europa e que estava indo para os Estados Unidos. Eu não acredito que isso pode ser aplicado hoje, ok? Agora, eu quero tentar falsear os dados com vocês. A partir desse cara aí, do Dalrymple, evasivas admiráveis, como a psicologia subverte a moralidade. E agora o negócio vai ficar sério aqui entre a gente. Irmãos, eu conheço, você conhece pessoas com transtornos. Alguém aqui, mesmo sem pegar o exame, consegue negar que existe esquizofrenia no mundo? Todo mundo aqui concorda que esquizofrenia é uma doença? Transtorno de bipolaridade, todo mundo concorda que isso é uma doença? Existe, de fato, eu não posso negar isso. Os críticos cristãos estão certos. Existe uma alta demanda da indústria farmacêutica e também uma irresponsabilidade social em formar novos indivíduos. O que eu quero dizer com isso?
Hoje nós estamos acarretando problemas que nós deveríamos resolver na infância, na adolescência, há transtornos. Por exemplo, por que é que os jovens de 25 anos, 20 anos, não conseguem perder? Você já parou para pensar nisso? Não tem frustração mais. Nós não mandamos mais o filho para o futebol. Irmãos, no futebol tinha uma medalha só. E quando não valia o Guaraná, e só o time que ganhou tomava. Quem perdeu, perdeu. Treina mais, joga na próxima. O que isso treinava a gente? A aprender perder. A aprender que o outro foi melhor naquela circunstância. Então, esse tipo de crítica é verdadeira. Se você olhar os pastores falando desse tipo de crítica, eu preciso assumir. Nós estamos chamando de transtorno, doença. Nós estamos chamando de transtorno e doença pecados. Esse é o primeiro ponto. Eu estou assumindo abertamente que nós muitas vezes chamamos transtorno, doença de pecado. Nós falhamos enquanto igreja. Ok? Esse é o primeiro ponto. Mas isso, a nossa falha, não está apagando o outro lado. Qual é o outro lado? Nós erramos. Estamos chamando... Irmão, vamos... Aqui é tete a tete, honestidade intelectual. Quem é que está na igreja há mais de 10 anos e não viu nenhum jovem alguém falar que o jovem estava em pecado porque estava triste, com depressão? Ninguém nunca viu isso aqui? Só eu que vi. Camarada triste, angustiado, e está transando com a namorada, por isso que ele está assim. E não sei o quê. Irmãos, nós falhamos. Nós chamamos de pecado o que era doença. Mas por outro lado, obrigado, Memel. Mas por outro lado, nós precisamos ajustar uma coisa. Não é só parar de chamar de pecado o que é doença. Nós precisamos entender como validar uma doença. E eu quero... Deixa eu passar o slide. Ih, Lincoln, ó... A mira tá ruim, hein? Olha para essa pedra aqui, na frente. O nome disso é um monólito. Ele é monolítico. Meu Deus do céu. Tá vendo aí? Tô batendo no vespeiro até o negócio não quer funcionar comigo. Você é cancelado. Nunca mais vou pregar em lugar nenhum depois de hoje. Isso aqui é um monólito. Ele é monolítico. Quando você olha para essa pedra, ela não é uma coisa só, ela não é uma coisa integrada. Primeiro, a psicologia não é como essa pedra. Não existe esse negócio. Eu não gosto de psicologia porque é ateísta. Isso é mentira. Não existe só um tipo de abordagem de psicologia. Existe psicanálise, existe logoterapia. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos existe a possibilidade de uma psicologia que considera que você não é só um pedaço de carne, que você tem uma alma. Existe a possibilidade de fazer aconselhamento, terapia, esse tipo de coisa, considerando que você não é um pedaço de carne, mas considerando que você tem uma parte imaterial, uma parte espiritual. Mateus, o que você quer dizer? Você não é só esse corpo que está aí não, que eu consigo ver. Você tem uma parte espiritual. Por que eu comecei com Gênesis 2:7? Deus forma Adão do pó e Deus sopra nas narinas de Adão. Adão só se torna alma vivente depois do sopro divino. O homem é, como nós costumamos dizer, matéria e espírito juntos, unidos. Nós não conseguimos separar isso. Mateus, por que isso aí é importante? Preste atenção. Por exemplo, quando você tem serotonina baixa, por exemplo, é um tipo de neurotransmissor. Quando tu vai lá no médico e ele faz esse exame seu, quando esse neurotransmissor está com algum problema, ele indica baixa. E por isso você fica mais triste. E por isso você tem mais dificuldade em algumas circunstâncias normais. O que é isso? É um agente químico que está faltando. Agora eu te pergunto, a tristeza afeta a sua vida espiritual, sim ou não? Você ora do mesmo jeito quando está triste? Por exemplo, perdi meu pai. Tu achou que naquela semana que eu perdi meu pai, a oração foi igual antes? Não, irmãos.
Estava triste, ó, Deus consola o meu coração. Não teve oração fervorosa não, irmãos. Era só Deus consola o meu coração. A tristeza afeta a sua vida espiritual. Vocês estão conseguindo ver como uma coisa afeta a outra? Por exemplo, lembra quando Maria vai conhecer Isabel, o filho da Isabel? A Maria vai cantar uma música. A Maria vai falar assim, ó: bendiga a minha alma e o meu espírito louve ao Senhor. Ela está falando de alma e espírito como uma coisa só, louvando a Deus. O corpo e a parte espiritual de Maria estão louvando a Deus. O que eu quero dizer? Irmãos, nós não somos só um pedaço de carne. As coisas que acontecem no nosso corpo físico afetam a nossa mente. A nossa mente afeta o nosso corpo físico. Deixa eu te dar um exemplo. Aconselhando e lidando com pessoas que sofriam de ansiedade, eu não gostaria que você visse, mas se você algum dia acabar vendo uma crise de ansiedade aguda, a pessoa fica completamente contraída, dura, como se fosse pedra. Aparecem umas manchas vermelhas, às vezes em vários lugares do corpo. O que é isso? É a mente agindo no corpo. Até que os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou tentando dizer. Corpo e espírito juntos. Isso na teologia a gente não separa. Só a morte separa isso. Mas a morte separa corpo e a parte espiritual para sempre? Não. Jesus não prometeu que vai te ressuscitar com o mesmo corpo? Só vai glorificar esse corpo? Por quê? Você não foi feito para ser Gasparzinho. E nem eu. Nós fomos feitos para ser uma unidade composta, perfeita, para você adorar a Deus em corpo e em espírito, porque você é esse tipo de ser humano. Até aqui tudo bem com todo mundo? Irmãos, eu não tenho ego nenhum de falar que eu li um monte de livro e ninguém entender nada não, tá? Para mim o que importa é vocês entenderem, ok? Então a psicologia não é... A psicologia não é necessariamente um bloco só. Pode voltar, Douglas, para mim? Não é um bloco só. Se a psicologia não é um bloco só, tem solução, Mateus, para mim ir na terapia e o meu terapeuta não caçoar de mim? E o meu terapeuta pensar na minha espiritualidade? Tem. Eu estudei várias, eu não confio em todas. Eu vou mostrar uma maneira de abordar a psicologia que se a minha esposa fosse... Se os meus filhos, os meus amigos, minha mãe tem fibromialgia aguda. Se minha mãe fala assim, Mateus, preciso ir no psicólogo. Qual é o modelo de terapia que você acredita que um cristão pode seguir? De tudo que eu estudei, eu só confio nesse. Para adultos, para crianças tem outros modelos. Viktor Frankl, a presença ignorada de Deus. Irmãos, esse camarada começou a falar assim, opa, vocês estão errados. Esse negócio de que o homem é só carne, está errado. O homem tem dentro do coração dele um desejo pelo divino. O homem tem uma parte espiritual que quer Deus. Se o homem não é só carne, então a psicologia não dá conta do homem todo. Irmãos, olhem isso. Se você não é só um pedaço de carne... Você precisa de ajuda espiritual. Os irmãos estão conseguindo entender o quanto a teologia toca nesse negócio? Se você é o que a Bíblia disse, uma alma vivente, ou seja, não é só médico para resolver o teu problema, você vai precisar de aconselhamento espiritual. E essa galera da logoterapia que segue esse camaradinha, top. Analisei muita coisa, ouvi muitos teóricos. Os irmãos podem se sentir confortáveis com um profissional que vai abordar as suas doenças, as suas patologias a partir dessa abordagem. É uma abordagem que não tirou Deus da jogada, não empurrou Deus para fora do consultório. Essa galerinha, você senta no consultório, mas Deus senta junto com você. Deu para entender qual que é a lógica aqui do negócio? Beleza, perfeito. Agora eu quero tratar do... Por que tem imagem? Porque eu preciso ser didático. Existe um negócio muito feio na internet. Muito feio. Não vá para a internet falar do que você não sabe. Pessoal falando que o que você não consegue ver, você não tem que acreditar. Cristão falando isso.
não dá para ver, não tem que acreditar. Irmãos, eu trouxe doenças que a gente não consegue pegar pelo exame. Se você levar a pessoa lá na ressonância, colocar a pessoa lá, tu não consegue ver nada de diferente. É um cérebro normal. Olha a lista. Olha a lista. Esquizofrenia. Tu coloca a pessoa, um esquizofrênico, para fazer exame de sangue, exame na cabeça, não dá para ver nada, a maioria das vezes. É igual o seu cérebro e o meu. Muitos, eles nem sabem ainda direito qual é a causa do treco. Segundo, transtorno de bipolaridade. Não dá para pegar por exame. Isso é laudo clínico. Aí a galerinha que acha que estudou teologia e é bom para falar de tudo no mundo, começou a dizer o seguinte: se você for no médico... Irmãos, prestem atenção que vocês têm filhos. Nós temos adolescentes. Nós temos mães aqui. Quantas são mães aqui? Levantem a mão para mim, por favor. Puerpério é muito difícil? Quem acha que é muito difícil, levanta a mão aí para mim. Deixa eu te explicar o que é que essa galera do diabo está dizendo. Que esse pessoal é do diabo. Eles não são de Deus, gente. Eles estão dizendo que se eles te colocarem numa máquina e o seu cérebro tiver normal, você pode estar sentindo o que for no puerpério. É mentira e baboseira. Porque eles só acreditam no laudo que eles conseguem ver. Agora, o grande problema é... Eles estão considerando que o homem é só material, mas o homem não é só material. O homem tem uma parte espiritual. A gente não consegue traçar o que é mente e cérebro junto. Porque tem coisa que a gente fala, ah, não, isso aqui é mente, é só emoção. Não, isso aqui é cérebro, é puramente material. Tocou aqui, dói lá. Não é assim. Não é fácil assim. Deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo consegue ver a imagem que está ali? Todo mundo consegue ver? Do seu lado esquerdo, tem um cérebro passando por um exame de alguém com TDAH. E do seu lado direito é um cérebro de alguém que não tem TDAH. É notório a diferença para os irmãos? Por que é notório? Porque esse tipo de patologia e transtorno é verificável na maioria das vezes. Mas como eu estou dizendo para vocês, nem todos são. Agora a questão é, vamos lá. Alguém aqui, eu conheço gente com esquizofrenia. Escreveu um bilhete outro dia, quero matar todo mundo, me deu em inglês. Rafael não está aqui para poder falar para ele. Me deu um bilhete em inglês, quero matar todo mundo. Você, professor, ouve vozes, fala para mim, professor, eu ouço vozes. Irmãos, se o cérebro dele não estiver marcando na ressonância, a gente vai tirar o remédio daquela criança? É isso que esses cristãos estão dizendo? Isso é sério? Isso é saudável? E depois eles dizem que eu que sou maluco. Irmãos, os dados nos mostram que eles não estão lendo a academia. Eles estão fazendo teologia de botequim. Não leem material acadêmico, não ouvem. Eles só falam do que eles mal entendem. Agora, Mateus, conheci no último ano 10 adolescentes com TOD. Alguém sabe o que é TOD aqui? Quem sabe o que é TOD? Fala aí. Fala alto para o pessoal ouvir. Transtorno opositor? Irmãos, vamos lá. Pode haver, de fato, tal transtorno? Pode, não conseguimos verificar ainda. Eu acredito que isso tudo de adolescente, com laudo de TOD, tem TOD? Não tem, irmãos. É só rebeldia mesmo, filho. Não, vamos lá. Irmãos. O camarada olha para você, e ele só desobedece uma pessoa específica. Os transtornos precisam ser metrificados, precisa ter dados.
Existe na ciência, ninguém nunca mais vai te enganar se tu aprender essas duas coisas. Presta atenção. Empírico. O que é empírico? Aquilo que você consegue verificar. Cadê os dados? Me manda aí quem fez a pesquisa. Aonde foi? Quantas pessoas validaram? Quantas pessoas leram? Aqui está a pesquisa. Isso é empírico. Empírico tem dados, tem metodologia, você consegue conferir. Agora, anedótico, a palavra é feia, mas ela é importante. Anedótico. O que é anedótico? Vou te dar um exemplo. Eu conheci um homem de 35 anos que foi militar e deixou de ser... Vou usar outro exemplo. Tem uns amigos aqui militares, eu não gosto de... Militar não. O pessoal aqui gosta muito de mim. Vou usar. Eu tenho um amigo que é mecânico. Cara, vou usar mecânico mesmo. Eu tenho um amigo mecânico de 35 anos. O amigo mecânico agrediu a esposa. Logo, todo mecânico de 35 anos que está com problema de divórcio vai agredir a sua esposa. Isso é verdadeiro? Isso não é dado empírico, verificável. Isso é completamente especulação. Nós não podemos, e isso precisa ser sério na igreja, nós precisamos validar doenças como doenças e pecado como pecado. Senão nós iremos sucumbir. O que é doença, doença. O que é pecado, pecado. Mas aí surge uma pergunta, que é a pergunta de 1 milhão. Mateus, e quando doença e pecado estão grudadas? Aí que é difícil. Mas, no primeiro ponto, nós precisamos. Doença, doença. Pecado, pecado. Não necessariamente as coisas têm relação. Ok até aqui? Tudo bem. Voltando para a questão do homem. Irmãos, se nós... Aqui, ó, esse aqui é o Adão que eu achei lá. Esse Adão tá meio feinho, mas é para vocês entenderem. É um Adão de barro, matéria, ganhando vida. Se nós somos, irmãos, se nós somos, de fato, materiais e espirituais, nós não podemos entregar a sabedoria do aconselhamento da vida simplesmente para o consultório médico. Por quê? Porque você não é só matéria. Deixa eu dar um exemplo. O amigo ali entrou mancando, vou usar ele ali. O amigo que entrou mancando ali, ó. Quando ele foi lá, machucou a perna, alguém falou assim, chama pastor Leonardo para exorcizar? Foi isso que vocês falaram? Vai falar. Às vezes daria 70. Mandaram ele para o médico, não chamaram o pastor. Quebrou osso, gente, isso é físico. Quebrou osso, físico. Agora, machucou a perna, já estava numa situação difícil, perdeu o emprego. A mulher brigou com ele, foi lá o filho na rampa de skate, bateu a cabeça, aí caiu e machucou o pé. Um monte de eventos foi acumulando tristeza, certo? Aí esse irmão fala assim, tô na deprê, tá ruim, Mateus, tudo tá dando errado. Todo dia à noite, o médico que cuidou do pé vai cuidar desse tipo de sentimento? Não. Esse tipo de sentimento tem que ser reorientado pelas escrituras. Olha só, tu quebrou o pé, é uma circunstância da vida. Teu filho andou sem capacete, é uma circunstância da vida. Tu perdeu o emprego, é uma circunstância da vida. No mundo você terá aflição, mas Cristo Jesus venceu o mundo. Então você começa a dar evangelho, a dar escritura. E aí, o médico fez o trabalho dele e nós, enquanto igreja aconselhadora, estamos nutrindo a parte espiritual desse homem também. As duas coisas estão trabalhando juntas, mas não fica fácil assim. O Matheus Oliveira, agora, gente, até agora foi a parte fácil, a parte difícil é responder as perguntas. Eu não sei o que ele estava fazendo 1 da manhã, mas ele estava lendo o livro e me mandando pergunta. Como que a gente fica? Preste atenção. Agora eu vou focar em ansiedade e depressão. Tira os outros transtornos e patologia. Mateus, como nós ficamos
Como nós ficamos? Quando o terapeuta pega um adolescente e irmãos, presta atenção nisso. Só que acontece todo dia. O jovem chega para o terapeuta e fala assim, pornografia, sou viciado. Não aguento mais. Comecei vendo uma coisa e sabe-se lá onde já estou vendo. Minha alma só vive triste. Para você que não sabe, pornografia afeta rapidamente seu cérebro. E a longo prazo é destrutivo. Tem dados para isso, tá? Eu não preciso nem ficar validando isso. Tá cheio de dados aí. É normal a pessoa que consome pornografia, ainda mais o tipo de pornografia que ele vem a consumir. Se for ficando muito pesado, a pessoa vai definhando. Não consegue trabalhar, não consegue fazer mais nada. Aí ele chega num consultório humanista. Psicólogo batendo um papo, e aí? Tá triste por quê, camarada? Tô triste direto porque não consigo largar a pornografia. É mesmo e tal, como é que é e tal? Vai perguntando. Mas, teoricamente, a psicologia deveria ser isenta de moral e ética. Para ela, tanto faz o que é certo e errado, na medida em que você seja feliz e não machuque ninguém. Deu para entender as regras do jogo? Se você é feliz, mas não machuca ninguém, tá de boa. Só que isso tá te destruindo, tá te fazendo feliz, mas a longo prazo está te destruindo. Graças a Deus hoje tem dados e o psiquiatra fala, garotão, melhor tu parar com isso aí vai dar ruim. Hoje é assim. Mas não era assim quando eu era adolescente. A galerinha ia no psicólogo quando a mãe podia pagar e o psicólogo falava assim, pornografia aqui, acolá, deixa o menino ser feliz. Irmãos, como que a gente vai conciliar isso com uma fé da pureza? Eu vou começar as aplicações agora. Número 1, é impossível que você trate isso somente através da psicoterapia. Se você não entendeu as duas palestras antes, se você não entendeu o aconselhar-se mutuamente, o seu irmão te ajudar enquanto irmão, através das escrituras, a vencer o seu pecado. Através do evangelho que te salvou. Ou seja, a psicologia nunca, a abordagem que for, nunca vai resolver o problema da espiritualidade. Então, o meu primeiro ponto aqui é, se você achou, como eu mostrei, logoterapia, um modelo de psicologia que não é ateísta, mesmo não sendo ateísta, não abandone sua comunidade de fé. Não abandone o seu pequeno grupo. Não abandone sua leitura regular das escrituras. Não abandone sua vida de oração. Não abandone os cultos públicos. Como o pastor dizia antes de mim, sejam cheios do Espírito cantando. Enquanto comunidade, o Espírito Santo transforma e aviva o crente, sim. Meu lado carismático veio para fora. Esqueci que era palestra. Calma. Mas tem como falar de igreja, de vida de igreja sem amor, gente? Meu Deus do céu. Na medida em que o terapeuta cuida da parte física... Mateus, como assim o terapeuta cuida da parte física? Deixa eu te dar um exemplo. Esse mês eu aceitei um monte de agenda, né? E aí tem as demandas do trabalho. Aí tinha a demanda da jornada. O que eu fiz para dar conta? 2, 3 latas de energético por dia para dentro. Não tem como ler na medida que eu leio sem beber 1 litro de café por dia, 1,5 litro. Quando eu sento, vamos lá, isso vai afetando quimicamente quem eu sou. Eu sou só o corpo? Não. Isso vai afetando minha vida inteira. E minha esposa está do meu lado. Para de tomar energético. Ismael está do meu lado. Para de matar o cavalo. Pessoal vai matar o cavalo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu vou, aí eu caio num burnout da vida. O que o psicólogo vai me ajudar? Me fala aí tua rotina, Mateus. Eu acordo 6 horas, tal, tomo banho, passo café, ou tomo café direto no trabalho, não como nada. E aí eu tomo outro café 8,
E aí, tu já comeu um pedaço de pão? Não. Tomou outro café 10h30. E aí, o que tu fez? Li o que dava pra ler, já preguei, já não sei o quê. Já tô conversando com um adolescente. Aí, o Vinícius quer comer 2h. Vamos comer 2h. Aí, eu como 2h. Aí, só que eu não aguentei de fome. Aí, um outro amigo, que eu não vou dizer quem, chega no trabalho e fala assim, vamos comer um salgado? Tem uma barrinha de chocolate? Aí, faz um meme meu. Então, desregulei a alimentação. Eu já desregulei sono, agora eu desregulei a alimentação. O que vai começar a acontecer? Dá um monte de problema neuroquímico. A longo prazo, isso vai me trazer problemas. O que o psicólogo, o psiquiatra pode dizer para mim? Mateus, sabe qual é a causa de açúcar refinado no cérebro? Isso, isso e isso. Sabe qual é a causa da cafeína do jeito que tu toma? Isso, isso e isso. Sabe qual é a causa de ficar sem dormir do jeito que tu fica? A conta vai chegar, tu tá passando no cartão de crédito sem parar. Um dia a conta de sem dormir chega. Ele tratou da minha parte espiritual? Não. Ele tratou da minha parte literalmente física, material. Os irmãos conseguiram entender o exemplo? Agora, quando eu sento com os irmãos, 2 horas no almoço com o Vinícius, tu acha que ele vem falar comigo o que vai me atrapalhar do café, do sono? Ele já mete pra mim, varão, tá matando cavalo, né? Tem que cuidar da esposa, ter filho, tem que pregar semana que vem. Ele já vem pra minha parte moral, você tem uma esposa, você quer ter filhos. Isso é o aconselhamento mútuo, agindo junto com a sabedoria psiquiatra, psicológica. Os irmãos estão conseguindo entender a cooperação que eu estou tentando explicar para vocês? Ok, mas não é tão fácil assim. Como distinguir objetivamente coisas que você não consegue teologicamente? Por exemplo, uma vez aconselhando uma adolescente, ela disse assim para mim, namoro há 3 anos. Aí eu, quantos anos tu tem? Ela, 16, vou fazer 17. Falei. Aí ela, estamos passando do limite. Falei, namorando 3 anos, ficando sozinho, se você não estivesse passando do limite, tu era assexuada. 3 anos, vivem sozinhos. É normal acontecer alguma coisa, né? Se não, tinha algum outro problema mais grave ainda. Ok, tu vai casar? Não, não posso casar nos próximos 5 anos. E como é que tu tá com isso? Ah, não, a psicologia diz que tá tudo bem. Mas tu tá vindo conversar comigo por quê? Não, porque eu tô triste com o Espírito Santo. Eu não consigo manter um relacionamento com o Espírito Santo. Agora os problemas começam. Por quê? Na cabecinha de quem tá passando por terapia, quem que ele ouve? O aconselhamento bíblico ou o aconselhamento psicológico, quando as duas coisas vão de encontro. E eu não estou falando de cortar remédio. Não estou falando disso. Eu estou falando de moral e ética. Não existe autoridade religiosa para cortar antidepressivo ou qualquer outra coisa que seja. Isso é respectivo ao médico. Isso pode ser aconselhado de outra maneira. Poxa, eu já vejo que tu tá tão bem, tu toma remédio há tanto tempo. Será que na hora de tu conversar com o psiquiatra, de começar um desmame? Aos pouquinhos, diminui umas graminhas disso aí, umas miligramas. Aí a pessoa bate um papo lá com o psiquiatra. Mas esse negócio de, conversei com um líder lá, ele mandou cortar o antidepressivo. Esquece isso aí. Isso aí é maluquice. Ok? Mateus, não tem palavra mais bonita não? Que palavra vocês querem que eu use para um negócio desse? Ok? Então, agora, eu quero tratar do que é o homem teologicamente, porque a gente vai entrar agora em teologia e aplicações. Eu quero ler a página 523 de Millard J. Erickson. É o que eu acredito hoje. Implicações da unidade condicional. Primeiro, o Lincoln. Aí tem uma foto de um cérebro com um buraco assim. Põe para mim, esse. Antes de eu entrar nessa parte, como é que é o nome do cara mesmo? Eu esqueci, peraí. Oi? Phineas. Esse camaradinha sofreu um acidente. Como vocês podem ver, tem uma
Eu não sei o nome técnico, tá bom, pessoal da medicina aí, ó? Não faço ideia do nome técnico para uma ruptura num crânio, ok? Ele tem um buraco na cabeça, ok? Esse camaradinho aqui, tá vendo o ferro na mão dele? Ele sofreu um acidente, a vara de ferro entrou na cabeça dele. Ele não morreu. Só que ele perdeu a capacidade cognitiva de refrear maus hábitos. Ou seja, o que te freia para não fazer aquilo que você queria não é só a parte espiritual, é a parte material também. O que te auxilia nisso são as duas coisas. Não existe esse negócio de a parte material e a parte espiritual. Tá tudo junto. Quando esse cara se machucou, ele perdeu a capacidade de refrear. Eu fico imaginando o que ele fazia, se ele xingava os outros no trânsito, tipo de coisa que ele fazia. Mas a literatura diz que ele perdeu a cognição. Mateus, tu falou de psicologia para cá, psiquiatria para lá. Eu quero saber uma posição teológica consistente sobre isso. Vou passar agora a Millard J. Erickson. Erickson diz assim: uma unidade psicossomática. Tu tem a página do Millard J. Erickson? Implicações da unidade condicional. Se não botar, não tem problema, eu leio daqui. Diz assim, ó. Quais são as implicações do monismo contingente? Ou seja, a concepção de que a natureza humana é uma unidade condicional. O que é uma unidade condicional para... Só estou deixando aí, não era para vocês lerem, não. É para vocês verem. Eu fiz questão de tirar foto, que é um documento. O Erickson acredita no seguinte: você e eu somos algo indivisível. Só uma coisa separa a gente. Essa coisa se chama morte. Por isso que ele chama de unidade condicional. A parte material nunca devia separar da parte espiritual. Mas isso acontece na morte. E é por causa disso que nós podemos, segundo Erickson, os seres humanos... Erickson, irmãos, eu não estou citando teólogo do YouTube não, tá? Isso aqui é Erickson, PhD em teologia sistemática e filosofia. Olha o que o camarada diz. Os seres humanos devem ser tratados como unidades. Sua condição espiritual não pode ser vista de forma independente da condição física e psicológica, e vice-versa. A medicina psicossomática é adequada. O ministério psicossomático também é apropriado, ou deveríamos chamá-lo de ministério pneumopsicossomático. O cristão que deseja ser espiritualmente saudável dará atenção a questões como... Olha o que o Erickson... Teologia, tá bem feita. O cristão que quiser ser saudável dará atenção como... Nutrição. Mateus já tá... Tô fora. Muito. Descanso. Exercícios. Para o Erickson, fazer exercício afeta a sua espiritualidade. Porque você não é só espiritual, você também é material. Comer direito afeta a sua espiritualidade. Ficar comendo podrão, que nem o Mateus, não dá jeito. Isso aqui é alta teologia, irmãos. Isso aqui não é teólogo de Twitter falando besteira, não. Olha o que ele termina dizendo. Irmãos, eu estou falando nesse tom, e alguns de vocês podem achar sarcástico. Eu não vou citar o nome do pastor, mas existe um pastor na internet zombando de quem faz uso de algum tipo de medicamento. E eu vou entrar nisso no final. Irmãos, eu não consigo zombar de um esquizofrênico que toma remédio. Eu não consigo zombar de alguém que passa por depressão, uma tristeza tão profunda, irregular, ao longo dos anos, que deseja a morte. Eu não vou falar que Elias teve depressão, mas eu vou falar, Elias teve uma tristeza profunda. Leia o Salmo 88. Leia a Ana, quando não podia ter filho, que ela não conseguia orar. A tristeza era tão profunda que as palavras não saíam. Existe tristeza profunda, sim.
noite escura da alma, chame como você quiser. O Millard termina, olha o que ele diz. Toda tentativa de lidar com a condição espiritual da pessoa, a parte de sua condição física, emocional e mental, terá apenas êxito parcial, assim como qualquer tentativa de lidar com emoções humanas sem tratar o relacionamento da pessoa com Deus. O Erickson não divide. Só um tipo de tratamento. Você precisa de aconselhamento mútuo regular. Se você não está sendo atendido por um problema grave com o pastor, ou o pastor está te acompanhando por algum motivo, ou o irmão Vinícius, o irmão Tiago, mesmo assim, você precisa do aconselhamento do púlpito, do aconselhamento dos corredores da igreja, do aconselhamento dos almoços em comunidade que você vive. Porque na mente do teólogo Millard J. Erickson, nós não conseguimos tratar da nossa mente sem tratar a nossa parte espiritual. Ficou claro isso para vocês? Tudo bem. Agora eu quero falar de uma coisa. Antes de passar para a parte boa, eu preciso tocar em mais um espinheiro terrível. Tô suando é de calafrio, tá? Não é de calor, não. Só mais um espinheiro. Irmãos, nós temos pessoas... Quem é envolvido com medicina aqui? Área da saúde. 1, 2, 3, 4... Olha só, vocês podem confirmar com eles. Preste atenção. Estudar a maravilha, que tu descobre que existe tanta falácia no mundo que é terrível. Aproveitamento de procedimentos médicos. Há pouco tempo, Harvard e Yale fizeram uma parceria e uma pesquisa. Qual é o procedimento que nós tomamos que é mais eficaz na vida dos pacientes? Aí todo mundo achou que era aspirina, né, para dor de cabeça. Torcilax para dor de coluna depois que eu saio da obra do Mateus. Não é, irmãos. Adivinha qual é a medida médica mais assertiva? Balão de oxigênio para problemas respiratórios. 63%. O treco que dá mais certo é balão de oxigênio e não é nem 100%, 63%. Eu posso mostrar os dados. O que eu aprendo com isso? Irmãos, para que serve um balão de oxigênio? Para alguém que não consegue respirar, beleza? Nem o balão de oxigênio é 100% eficaz. Nem o balão de oxigênio, para gente que precisa respirar, é 100% eficaz. Por que é que você tem essa postura secular de que só a psicologia e a psiquiatria é suficiente para tratar de você? Eu não quero pensar que a sua opção seja a primeira. Duas opções. Ou você considera que a Bíblia não pode te ajudar, ou você considera que na sua comunidade não tem conselheiros sábios para te ajudar. Você precisa... Isso é uma decisão sua. Você precisa dizer: eu não confio na Bíblia para tratar do homem que sou. Ou eu não confio nos conselheiros que tem na minha igreja. Se a sua resposta é a primeira, eu não confio na Bíblia, você tem que rever a doutrina das Escrituras. Se a sua resposta é a número 2, eu não confio nos conselheiros. Agora você tem duas maneiras de fugir disso. Ou você sai da igreja, porque provavelmente você está numa seita. Não existe igreja com Bíblia aberta. Irmãos, não existe igreja com Bíblia aberta sendo pregada que não tenha ninguém que possa te aconselhar. Que pregação é essa que não torna a igreja mais sábia? Ou, se você é instruído teologicamente e você pode influenciar essa igreja, comece a pregar com fidelidade. Agora, eu caminho para o fim e eu quero ler apenas 2 ou 3 textos. Antes disso, eu quero falar abertamente. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Filipenses 4, 6. 1 Pedro 5, 7. Nenhum desses textos
desses textos que falam de ansiedade estão tratando da ansiedade que as pessoas vão tratar no psicólogo. Preste muita atenção. Quando Jesus diz assim, ó, não andei ansiosos com coisa alguma. Como que ele continua o versículo? Com o que vocês vão? Com o que vocês vão comer e com o que vocês vão? O ponto não é se preocupar em ter comida. O ponto é se preocupar com o que comer. O ponto é se preocupar com a materialidade e não com a comida. O texto grego ressalta que a preocupação que Jesus está falando não é a preocupação de um pai que veio para a igreja e fala assim, caraca, será que esse mês eu vou conseguir comprar pelo menos um ovinho para o pessoal comer lá em casa de proteína? Será que esse mês eu vou ter o dinheiro do pão um mês inteiro? Não é essa a preocupação. A preocupação é com a qualidade. Não andeis ansiosos por barganhar qualidade. Deu para entender o tipo de ansiedade que Jesus está criticando? Não é esse tipo de ansiedade que você não sabe nem explicar o porquê. Não confunda a ansiedade que eles estão tratando no consultório com a ansiedade que Jesus está falando. A mesma coisa em Filipenses 4, a mesma coisa em 1 Pedro 5, 7. Ficou claro que Jesus não está falando da ansiedade que a gente está falando? Número 2. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 19, versículo 7 e 8. Meu Deus, agora eu vou ver as perguntas terríveis. Mateus, pega leve, só metade, hein? Salmo 19, versículo 7 e 8. Então, vamos lá. Nós trabalhamos. Nem toda psicologia ou método psicológico é ateísta. Existe logoterapia, a do Viktor Frankl, que eu mostrei lá para vocês. Ou seja, psicologia não é sinônimo de ateísmo, ok? Existem metodologias de psicologia que não tiram Deus da jogada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fato da gente não conseguir ver completamente quais são os sintomas cerebrais exclui a patologia? Não. Para todo mundo aqui, esquizofrenia, mesmo sem conseguir ver no cérebro, é esquizofrenia sim ou não? Agora, depois de trabalhar que o homem é uma unidade completa, eu quero ler alguns textos para vocês verem o peso que o texto ganha. Agora o texto faz algum sentido. Se Gênesis está certo, se Deus soprou a vida dele em você e você é uma alma vivente, então esse salmo ganha cor. A lei do Senhor é... Vamos lá, gente, vocês estão com sono? Calma, vamos lá, eu também estou doido para tomar mais... Adivinha que eu estou doido para tomar? Mais um? Ô vício. A lei do Senhor é? E o quê? Se você é um corpo almado, se você é uma unidade, se você não é divisível, o que essa palavra tem para você? A lei do Senhor pode ajudar com os seus problemas espirituais. Certo ou errado? Os testemunhos do Senhor são dignos de... Tornam o quê? Querido irmão e irmã, a palavra que corre nos corredores, a palavra que corre no pequeno grupo, a palavra que emana do púlpito, essa palavra lida, explicada e aplicada com fidelidade, pode sim te auxiliar em todas as patologias, porque você não é somente físico, você também é um homem espiritual, você tem uma alma. Isso ficou claro aqui? Último texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Acho que eu vou infartar. Vamos lá. Tá rindo, Isaías? Vespeiro terrível. Toda a escritura é inspirada por... E ela é útil para o quê? Repreensão, para a correção e para a instrução na... A palavra de Deus é capaz de te instruir naquelas 4 coisas. Mas você precisa primeiro, número 1, de alguém que te saiba explicar essa palavra, tá? Alguém precisa saber te explicar essa palavra. Vamos usar o caso que o pastor já usou. O João Bânia lá sofrendo muito. Foi conversar com o conselheiro. Ih, rapaz, eu acho que tu não é filho de Deus, não. Esse é um bom conselheiro, gente? Você precisa de alguém capaz de te explicar as escrituras. Por quê? Porque ela... Para que todo homem, ou para que o homem de Deus... Tem homem e mulher de Deus aqui, gente? Então essa palavra é para você e para mim, certo ou errado? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda... Você não é só um pedaço de carne. E você não é um Gasparzinho. Você... é uma alma vivente. O Senhor soprou a vida dele em um corpo. Caminho para as aplicações, para a gente poder passar para o próximo momento. O que eu tentei defender aqui? Número 1, não existe esse negócio de que psicologia é do capeta. Qual psicologia você está falando? Qual metodologia? Ok? Qual? Número 2, existem metodologias que podem, sim, ser útil ao cristão, como logoterapia e outras. Número 3. Nem todo transtorno, nós, com a tecnologia que temos, somos capazes de detectar. Mas isso não te dá o direito de sair negando tudo. Nós precisamos botar cada coisa no seu quadrado. O que é doença, nós confirmamos. Isso é doença. O que não é doença, nós tratamos como tal. Isso ficou claro? Ponto número 3. Ponto número 4. Você não é Gasparzinho. E você também não é um pedaço de carne. Você é uma alma vivificada. Você é um corpo que recebeu do Espírito do Senhor. Não tem como separar. Você precisa ser tratado inteiramente. Você precisa de boa alimentação, bom sono, você precisa de boa comida e você precisa de aconselhamento bíblico. Psicólogo, seja bom de teologia. Quer fazer psiquiatria? Faça. Estude antropologia bíblica. Pare de dar desculpa. Dê o melhor para o Senhor. Estude antropologia bíblica. Comece a ler tudo que tem em português. Tem coisa boa em português que você lê. Coisa muito boa. Eu vou passar já ali para vocês. E número 5, meu quinto ponto. Quando nós abandonamos alguém, não, essa pessoa é totalmente do consultório médico. Nós estamos tratando ela como um pedaço de carne. Só carne. Quando nós falamos, não, tudo é espiritual, nós estamos tratando como Gasparzinho. Não existe isso. Existe um homem completo. Por isso que nós dizemos, pregamos o evangelho todo, para todo homem de forma completa. Vá ao psicólogo, vá ao terapeuta, vá ao psiquiatra, na medida em que for necessário. Não abandone o aconselhamento, não abandone a igreja, não abandone sua leitura bíblica. Todos que eu vi abandonarem literalmente a vida de confissão de pecado. Mateus, está dizendo isso, mas você se confessa pecado? Sempre que eu posso. Não é porque eu não me confesso com você que eu não me confesso, né? Eu me confesso com alguém. Todas as vezes que a igreja abandona verdades bíblicas, a igreja padece. Não existe esse negócio. Toda verdade é verdade de Deus, até na boca do diabo. Não existe verdade que não seja verdade de Deus. Isso ficou claro para os irmãos?
Se um homem natural estudar física, mecânica quântica, o que for, e ele inventar um procedimento bom, médico, irmãos, se um ateu inventar a vacina para o câncer, tu não vai tomar não? Se alguém da tua família tiver, tu não vai deixar tomar não? Porque foi o ateu que inventou? Irmãos, pelo amor de Deus, toda verdade é uma verdade de... Inclusive, a vacina da gotinha foi inventada por uma... Tá gravando, né? Tá bom, ela era amiga do meu pai, ela vai me perdoar. A vacina da gotinha foi inventada por uma mulher que não é cristã. Eu conheço ela. Eu vivia na casa dela. Não é cristã. Os filhos de vocês tudo tomou vacina de gotinha. Emanuelzinho ficou menos crente porque tomou vacina de gotinha? Utilizem dos meios que Deus está dando, mas não ignore o poder que há na igreja. Não ignore o poder que há nas escrituras. E mais do que isso, cristão médico. Agora é aqui, ó, contigo. Você é da área da medicina aí, psicologia, psiquiatria. Você tem um compromisso. Nós não sabemos ler os dados. Irmãos, é difícil pra caramba. Tive que ver gente explicando o negócio, que era de tão difícil que era. Vocês têm a responsabilidade com a igreja de vocês. Por que vocês não leem efeitos colaterais dos remédios e explicam à igreja? Treinam o presbitério, treinam os líderes, treinam os aconselhadores. Mateus, estava vendo aí, tem a nova metodologia de psicologia. Se alguém for para lá, não deixa aí não. Vinícius, estava vendo aí, tem isso, tem que tomar cuidado. Eu estou lendo o paper. Porque vocês estão entranhados em linguagem da saúde. Para a gente é muito difícil ler paper da área da saúde. Tem termos técnicos, tem coisas que nós não conseguimos compreender. Demoramos muito tempo. Mas você sabe melhor do que eu. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o que é Prozac aqui? Prozac? Aquele remédio para antidepressivo e tudo mais. Sabe o que eu achava que o remédio... Gente, eu estou sendo honesto com vocês. Eu achava, não agora, há muitos anos atrás, mas eu achava que o remédio causava dependência igual o crack. Isso é desinformação, gente. Não é, alguém já viu alguém andando pela rua? Ei, me dá um Prozac, esse tipo de coisa. Ninguém viu esse tipo de coisa. Por quê? A dependência que causa é irrisória. E existe um negócio chamado desmame. A pessoa vai tirando o remédio devagarinho. E ao longo do tempo ela não fica dependente daquilo. Mas eu vi House. E o House era dependente de um remédiozinho. Esqueci o nome do remédio agora. E eu cismei que todo remédio causava dependência. Mas o que é isso? É falta de instrução teórica. O que eu quero dizer? Irmãos, vocês acabaram de ouvir, a igreja se aconselha, Deus te deu dons. Deus vai cobrar a todos os líderes de ensino pela capacidade que Ele deu. E não ensinamos, mas Deus vai cobrar vocês também da área da medicina, que podia ter alertado a igreja, olha, isso aqui é anticristão, olha, isso aqui não vai por esse caminho. Se você já passou por isso, por que não ajudar a igreja? Se envolva na vida da igreja. Por último, e essa eu vou falar e vou partir. Querida irmã do puerpério, é assim que fala? Sua tristeza, sua dificuldade de lidar com toda essa complexibilidade química que está acontecendo dentro de você, esses hormônios tudo desajustado. Você não é menos minha irmã. Eu não te considero menos espiritual por causa da dificuldade química que você está passando. Querido irmão, depressão também pega homem. Querido irmão, nós precisamos conversar sobre descanso. Burnout existe. Queridos irmãos que não foram afligidos por patologias neuroquímicas, cerebrais e etc, etc. Tenha misericórdia.
Tenha misericórdia. Se você não consegue dizer nada, não diga nada. Chore com os que... Ponto final. Ponto final. Queridos irmãos, não se laudem sozinhos. Não tratem laudo como brincadeira. Para de ficar olhando no Google. Ah, se eu tenho 5 sintomas, agora eu tenho TEA nível 1. Se eu tenho não sei o que, eu tenho TAG. Se eu tenho não sei o que, ela... Meu Deus, todo lugar que eu vou, eu tenho que explicar aos jovens e adolescentes que eles não estão cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eles cismaram que toque religioso é blasfêmia. Nós precisamos caminhar no modelo saudável de pregação, que não ignora que existem doenças mentais, mas não ignoram que o homem também é espiritual. Amém? Deus abençoe vocês.